Eu, quando era mais novo, estava trabalhando lá na publicidade, na produção de vídeo, e tinha um cidadão, eu era trabalhando com editor de vídeo na época. Tinha um cidadão que era o diretor de comerciais, e ele sempre estava lá, dando ordem para a gente, né, comandando, e determinado dia esse cidadão me ligou para pedir dinheiro emprestado. Né? Tá a situação, a vida, você tem um dinheiro aí para me emprestar, eu estou precisado e não sei o quê. Eu era muito novo ainda, ainda não tinha aprendido a dizer não com gosto, sabe? Depois de um tempo a gente aprende a dizer não com gosto, mas na época você fica morrendo de medo de dizer não, até porque ele era um diretor e um negócio. Aí eu disse que ia pensar, ia ver. Aí na hora que ele desligou, eu liguei para o meu chefe. Aí eu falei, meu chefe, né? O cidadão que, né, da nossa empresa aí, o amigo da gente, está me pedindo dinheiro emprestado. Vale a pena emprestar para ele? Como é que é o cidadão? Como é que é ele? Aí ele me disse que o cidadão vive pedindo dinheiro emprestado, vive nesse negócio, sempre está precisando de ele meio enrolado para cima e para baixo, mas às vezes ele paga, às vezes demora, às vezes não sei. Eu fosse você, eu não emprestava, o meu chefe falou para mim. Eu, com essa autorização divina, o chefe me autorizando, eu fiquei, já tenho um conselho, né? Um conselho sobre o que eu devo fazer. Aí eu estava saindo da empresa, ele estava chegando, e mais uma reflexão que eu fiz foi perceber que o cidadão tinha um carro melhor que o meu, sabe? Aí eu pensei assim, né? Rapaz, os filhos dele saíram do carro, estavam no colégio mais caro que o colégio dos meus filhos, né? E ele me pedindo dinheiro emprestado. Aí na minha cabeça eu pensei, se meu carro fosse igual ao dele, se meus meninos estivessem no colégio dele, talvez eu também estivesse pedindo dinheiro emprestado. Mas porque eu fiz o meu dever de casa, coloquei meus meninos no colégio que eu podia pagar, tive um carro que tinha 8 anos de idade, mas era meu, estava quitado, e eu podia andar com ele. Por isso que ele me pedia dinheiro, porque eu fiz o dever de casa e ele não fez. Aí eu vou ficar financiando o cara que não faz o dever de casa? Eu vou ficar emprestando um dinheiro para uma pessoa que não economizou? Aí eu economizo, privo minha família das coisas para dar para o outro. Mas tem aquele sentimento de culpa, que a gente é crente, tem que ajudar os outros, de Deus, aí você fica assim, mas você nem tem um coração assim, de compartilhar, de ajudar os outros. Mas ao mesmo tempo eu não quero ficar sendo vítima dessa situação de que eu tenho que fazer e o cidadão lá não faz as coisas que tem que fazer. Bom, qual foi a decisão que eu tomei? Não interessa. A decisão que eu tomei não interessa. O importante é qual a decisão que você tomaria. Né? Qual é a decisão que você tomaria? Você emprestaria? Ou não? Se você quiser emprestar, você tem aí uma atitude, você pense aí. A gente não pode se esquecer nunca que a gente vive num país muito desigual. A gente vive num país onde pessoas nascem em casa que não tem banheiro. A gente vive num país que as pessoas, às vezes, não têm o que comer, que não têm condição de fazer uma formação, de ter um emprego, que vivem do lado da marginalidade, das drogas, a gente vive numa situação, num país, que não tem tratamento médico decente, a gente vive numa circunstância que, se você for cristão, não tiver um coração sensível para essa desigualdade, você é uma pessoa de coração duro. E, de fato, é. A gente não pode ignorar a existência de pessoas que estão precisando, como diz Tiago, o órfão, a viúva, que era a pessoa que ele considerava de maior vulnerabilidade na Bíblia. Qual é a verdadeira religião? Apoiar, dar suporte aos órfãos e às viúvas. Então, a gente não pode nunca se esquecer do fato de que existem pessoas em situação muito desiguais. Mas, sempre tem um mais. Eu fiz uma pregação domingo passado, que eu falei sobre você cuidar de si, para você poder cuidar dos outros. São dois universos, você cuidar de si e cuidar dos outros. Eu acho que faltou um terceiro, que eu estou querendo trabalhar hoje com vocês, essa mensagem vai ser sobre isso. Tem a ver com o fato de que tem pessoas que não são muito desiguais da gente. Elas nasceram
em famílias parecidas com a nossa, se não na mesma família que nós. Elas estudaram no mesmo colégio que a gente. Tiveram oportunidades muito semelhantes que a gente. Olha só que eu posso ter tido umas oportunidades que você não teve, mas você teve outras tantas que eu não tive. Pessoas que tiveram empregos, educação, condições de fazer boas escolhas. No entanto, parece que essa pessoa sempre está pedindo ajuda. Sempre está na sua porta dizendo: ô fulano, me dá aí uns R$100, R$500, R$1.000, deixa eu ficar na sua casa, é porque sabe o que aconteceu, me empresta um cheque. A pessoa sempre está numa vala, no fundo do poço, e complicado, sendo que ela não é muito diferente de você, não é desigual, Brasil desigual, não. Você sabe, o cara cresceu contigo, tu viu as oportunidades dele, tu viu. Tu viu o dia que ele perdeu o emprego por besteira, tu viu. Sabe pessoa que perde o emprego por besteira e fica culpando ainda os outros? E ele vem contar para você: rapaz, lá no emprego a pessoa, só porque eu cheguei meia hora atrasada, aí você assim, mas por que tu chegou meia hora atrasada? Não, mas porque, aí tu percebe que o problema é dela. Não foi nem a culpa do chefe ter demitido ela, que a pessoa não tem responsabilidade com nada. Aí você pergunta e faz essa pergunta: eu tenho que financiar a pessoa que não faz o dever de casa? Eu tenho que ficar ajudando a pessoa que teve todas as oportunidades e não toma jeito na vida? Essa é uma reflexão que eu quero fazer, sabe? Tem aquela coisa de cuidar de si, tem aquela coisa de cuidar do próximo, e tem aquela questão: por que você sempre está precisando de ajuda? Por que sempre você é a pessoa que a gente tem que ajudar? Por que você sempre está precisando que os outros cristãos te ajudem, sendo que você podia ter feito o dever de casa? Sempre está precisando de alguém dar um suporte. Nunca consegue se autossustentar de maneira eficiente. Sim. Visto que a gente tem falado sobre muitas das outras coisas, hoje é uma reflexão para você pensar sobre isso. Eu vou usar um texto bíblico que já usei outras vezes, mas eu quero voltar a ele com esse propósito. É um texto que eu gosto, sabe? Eu gosto porque Paulo, nesse momento, mostra assim aquela força do discurso, que geralmente eu também gosto dessa força do discurso. Vamos lá para 2 Tessalonicenses 6, até o verso 12. No verso 6 diz assim, olha: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense que ele está invocando, parece que vai expulsar um demônio, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está dando uma ordem, invocando o nome de Jesus. Ou seja, é uma coisa séria que ele está falando. Ele está falando uma ordem para a gente fazer. Nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. E eu vou continuar, mas eu gosto dessas bordoadas que Paulo dá, que ele diz: para tu se afastar do cara. Não é assim, só não faz negócio com ele assim, se afasta, meu irmão. Aí, às vezes eu tenho esse tipo de discurso e o povo fica meio sensibilizado na internet contra mim. Porque assim, eu acho que a gente tem que ser do bem, mas não deve deixar os outros explorar a gente. Esse é mais ou menos o meu discurso, você vai ver isso. Olha, vampiros emocionais, palavra que eu fiz. Pessoas abusivas, palavra que eu fiz. Pessoas manipuladoras, palavra que eu fiz. Cuide de si. Por quê? Porque eu estou dizendo, você tem que ajudar o próximo, mas tem limite. Cuide de você. Trabalhe seu emocional, não quebre no processo, não deixe os outros abusarem de você. Porque como cristão, é natural que o povo queira te obrigar a fazer as coisas só porque tu é crente. Ah, tu não é crente não? Tu devia fazer isso. Ah, mas tu não é crente? Aí, eu gosto dessas vezes que Paulo fala, pois se afaste. Porque mostra que a gente tem que dar limite. Que faz parte do processo saber diferenciar uma pessoa que realmente precisa de ajuda da outra que está se aproveitando de você. Ah, mas a Bíblia diz que tem que caminhar 2 milhas. Beleza, você caminha 2, mas não deixe te matar por causa disso. Se for para você morrer porque caminhou a 2ª milha, não caminhe. É mais ou menos isso. Pode caminhar a 2ª milha? Posso. Pode ir uma 3ª? Posso. A 4ª está abusando, meu irmão. Deixa eu cuidar da minha família, cuidar das minhas coisas.
próxima semana eu caminho mais uma milha com você. Tem que saber botar limite. Não pode deixar o povo se aproveitar de você. Ó, vamos continuar aqui, ó, verso 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Olha, o que Paulo está mandando se afastar? De pessoas que querem viver às suas custas. Entendeu? Tem pessoa que quer viver às suas custas? Tem pessoa que estão querendo viver sendo financiado por você? Paulo está dizendo, olha, se tu perceber que esse cara está vivendo aí ociosamente, com energia ociosa, que ele poderia estar usando para trabalhar, mas não faz, e se aproveita de você, se afasta dessa pessoa. 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornasse um modelo para ser imitado por vocês. Ele diz, nós trabalhamos muito para não ser aproveitador de ninguém, para que vocês possam ter esse exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas ainda se intrometem na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amigo, eu vou trabalhar essa questão do ocioso um pouquinho, porque no nosso tempo é muito difícil você ver o ocioso grego, assim, aquele ocioso na rede, que não quer mover nem a perna para não se cansar, né? Aquele cara assim que está em casa sem fazer nada. Esse aí é meu, né? Não é muito o nosso universo. Eu acredito que todo mundo aqui, todo mundo que você se relaciona, não seja muito assim, esse ocioso que está fazendo de propósito, né? Eu acho que é uma questão mais assim de... Ele não está conseguindo se sustentar há muito tempo e não está correndo atrás de resolver isso. E vive de sugar um pouco do seu pão para conseguir se manter fazendo o que ele está fazendo, que não tem gerado muito recurso. E não só isso, passa a vida no Instagram se metendo na vida alheia. Que ele falou assim, ó, ele passa o tempo, como é que é? Mais anos se intrometendo na vida alheia. Onde é que a gente se intromete na vida alheia hoje? No Instagram. Então, ele passa o dia na rede social, curtindo a foto de todo mundo, tirando foto, malhando, fazendo as coisas, mas não tem dinheiro para se sustentar. Entendeu? Aí eu lembrei de uma história, não lembro de onde foi essa história que eu lembrei. Ela foi um livro, foi uma escritora dizendo que ela tem um trabalho de escrever livro, de fazer umas obras. Aí ela estava escrevendo livro, aí passou uma época que ela ficou muito na internet, respondendo o povo, cuidando das redes sociais e conversando sobre as questões do Brasil, e se envolvia, Brasil, não sei nem se era do Brasil, né, do mundo, aí se envolvia e discutia. Depois de um tempo, ela passou um ano, ela estava exausta. Mas ela percebeu uma coisa, que ela não escreveu um segundo livro. Aí sabe o que ela começou a refletir? Que ela esteve muito ocupada, mas não esteve produzindo algo de valor. Então, a gente podia começar a entender um pouco o ocioso, não como aquele que não está fazendo nada, mas aquele que vive ocupado, mas não produz valor. Não produz algo capaz de lhe sustentar. Não consegue organizar sua própria vida. Porque hoje em dia está todo mundo muito ocupado. Se você falar com um cidadão que de repente você considera que não esteja dando muito de si, se você ligar para ele e perguntar se ele está livre, ele vai dizer que está na correria. Porque, vejam só, a gente está sempre ocupado com alguma coisa. O problema não é se você está ocupado, é se você está gerando valor com o que você está fazendo. Você pode passar o dia na academia e estar ocupado. Você pode assistir 10 episódios de uma série num dia e estar ocupado. Você pode ter assim, sei lá, está querendo ler 5 livros no dia e aquilo ali não está gerando valor para você, você está ocupado. Mas você não está gerando sustentabilidade para a sua vida. Então a minha pergunta para você hoje é essa. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você anda muito ocupado, mas pouco produtivo?
Porque todo mundo aqui está ocupado. Se eu perguntar para todo mundo, está todo mundo ocupado. Tem ninguém com tempo livre. Mas você está produtivo? Está se autossustentando? Está fazendo algo que equilibra você? Esse é o grande problema. Porque senão, alguém está financiando a sua ocupação. Não tem. Como é que você estaria aqui? Bonito desse jeito? Vestido, comido, alimentado? Se o que você faz é só ocupação que não gera valor, alguém está ganhando por você para lhe dar o pão para você ficar fazendo a sua ocupação. Entendeu? Então pronto. Então a gente vai fazer essa reflexão e eu vou fazer agora 7 conselhos para você. E esses 7 conselhos vai ser uma reflexão que você vai fazer no seguinte. A primeira reflexão que você vai fazer é se você tem sido produtivo ou ocupado. E, ao mesmo tempo, se você tem sido pesado para as outras pessoas. Durante esses 7 pontos que eu vou colocar, eu vou abordar se você vai fazer essa reflexão. Poxa, eu poderia ter sido menos pesado para as outras pessoas. E aí, você vai entender que eu não estou falando só de questão financeira. Você pode ser pesado para as outras pessoas, mesmo estando bem financeiramente. Eu vou ampliar agora, durante esses 7 pontos, para conceitos que vão além da questão financeira. Mas vamos supor, meu irmão, que você está aí na luta há muito tempo e não está conseguindo se autossustentar. Meu primeiro conselho para você é um conselho grande e tem tons de revelação, certo? Eu vou revelar para você um negócio, mas pode ser que não... Vamos ver, presta atenção. Se a minha ocupação, todo mundo está ocupado, né? Não dá retorno, não é produtivo, não me autossustenta. Sempre existe uma opção B guardada nos seus planos, que você não quer fazer porque dá trabalho ou porque já fez muito no passado. Ah, pastor, sério, tu acha que é assim? Eu estou revelando para algumas pessoas, certo? Eu vou explicar. Todo mundo tem uma opção B que não quer fazer. Aí fica insistindo na opção A que não dá retorno. Por exemplo, vamos supor que eu decidi ser pastor. Eu era editor, publicidade. Decidi ser pastor, sofri o arrepio do Senhor, virei pastor. Aí estou aqui pregando para vocês. Aí vamos supor que eu não consigo dar resultado nenhum. Né? Eu vou fazer um evento, dá 3 pessoas e 2 faltam, né? Eu vou fazer um negócio, a igreja não se sustenta, não consigo, não bota ministério na minha mão, se acaba, eu não consigo visitar uma pessoa, só falo coisa errada. E aí eu sou aquele pastor negação. Negação, só tenho um título, mas não tenho eficiência, não tenho produção. Meu plano B é o quê? Voltar para a publicidade. Mas eu não quero, porque eu já saí de lá. Aí eu fico 5 anos sem querer fazer o plano B, mas sem dar resultado. Tem um amigo meu que ele era músico, tocava nos eventos, casamento, tal, tocava, né? Aí ele disse, não quero mais, porque fica até mais tarde, é no final de semana, eu fico com os horários trocados, o que eu vou fazer? Quero dar aula. Aí, quero dar aula, vai dar aula, porque dar aula é no horário normal, tem aquele cliente que é fixo e coisa e tal. Aí ele foi dar aula, mas não juntou os alunos suficientes para se sustentar. Qual é o plano B? Voltar para o evento, né? Mas não quer, porque já saiu de lá, não quer, não sei o quê. Mas mesmo que você não está se sustentando. Você está se sustentando? Não, então tem que fazer outra coisa. Mas quem vai te financiar para você ficar tentando arranjar aluno? Aí a pessoa fica assim, com 5 coisas que diz que não pode fazer. Ah, mas também não quero fazer isso. Ah, mas isso também eu não quero fazer. Ah, mas isso também eu não quero fazer. Ah, mas isso também eu não quero fazer. Você está conseguindo se sustentar? Não. Então, meu irmão, vamos começar a fazer as coisas que você não quer fazer. Ah, mas Uber eu não faço. Você está se sustentando? Então vai fazer Uber. Entendeu? Tem um plano B aí na sua cabeça que você não quer fazer. Estou revelando esse plano B aí. O irmão sabe o nome desse plano B. Você precisa deixar de comer o pão dos outros e começar a comer o seu pão. Segundo conselho para você. Assuma um compromisso de ajudar aqueles que estão na linha de frente aliviando suas cargas. Aí eu vou explicar essa linha de frente. É assim, se tem alguém que está lhe ajudando, alguém que é o responsável financeiro da casa, esse cidadão deve passar o dia trabalhando. Vamos supor que você ainda não conseguiu financeiramente se organizar. O que você tem que fazer?
Ajudar o cidadão que está na linha de frente. Fazendo o quê? Leve os meninos para o colégio. Lave a casa. Arrume os móveis. Vá pagar as contas. Faça alguma coisa de útil para ajudar esse cidadão que está cheio de peso. Porque se ele está lá ganhando a vida, financeiramente, e ele ainda tem que resolver isso tudo, ele está pesado. Mas se tu aliviar a carga desse cidadão, já aliviou a vida dele para caramba. Então você pode ser menos pesado se você ajudar as pessoas a fazerem coisas que elas não estão com condição de fazer. Ainda que você não esteja sustentando a casa. Vamos supor, a irmã está trabalhando e o maridão ficou desempregado. O que esse marido tem que fazer? Levar os meninos para o colégio, ajudar na lição de casa, lavar os pratos, arrumar a casa, resolver o problema do carro que quebrou. Ele tem que ajudar todo o processo da casa para não pesar duas vezes no couro das irmãs. Entendeu? Então você pode ajudar de alguma forma. Pergunte às pessoas, como é que eu posso ajudar? Você não está com condição agora? Como é que você pode ajudar de alguma forma? Os ajude. Terceira dica para você. Busque encontrar um equilíbrio emocional para não sobrecarregar os outros com crises constantes. Sabe como é que você pode ser mais leve, sem pesar os outros? Tratando do seu emocional. Sabe por quê? Porque tem gente que é uma crise ambulante e joga tudo no couro da pessoa que está perto de você. Essa pessoa tem que levar os problemas emocionais delas e o seu. Aí vamos supor, se você é um carente de marca maior, um carente ligado no 10. Toda hora que a pessoa está longe, está com ciúme, está sentindo falta, tem que ligar 10 vezes, aí tem que estar, você não saiu comigo hoje, você não saiu comigo ontem, ai meu Deus, eu não tenho amigo, eu sou solitário, me dê amigo, me dê amigo, me dê amigo, eu quero vocês, essa igreja não me dá amigo, esse emprego não me dá amigo, esse meu pequeno grupo não é meu amigo, nada é meu amigo. A carência é um buraco sem fundo, que você põe no vaso do buraco, você põe em vaso do buraco, porque nunca é satisfeito, é uma carência infinita. Não tem cidadão que more com essa pessoa que consiga suprir essa crise emocional da pessoa. Ela tem que se tratar. Sabe como é que você alivia a carga de uma pessoa? Se tratando. A pessoa é ansiosa. Tudo é pessimismo, tudo vai dar errado. Meu Deus, e agora? Como a gente vai pagar as contas? E fica nervosa dentro de casa e fica querendo vender tudo. Aí, meu Deus, minha mulher, calma, a gente não fechou nem um mês ainda. Se acalme, a pessoa nervosa, destruindo tudo, com raiva, angustiada, ansiosa. Trate seu emocional que já me ajuda. Entendeu? Equilibra aí, meu irmão. Busca um modelo aí que você consiga entrar no equilíbrio. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo para você buscar. Não achar que é normal. Não colocar um rótulo. Ansioso. Agora que eu sou ansioso, me aguente. Não, porque eu sou ansioso. Então você tem que aguentar. Não, você tem que se tratar da ansiedade. Pronto. 4. Cuide da sua saúde para não ter um treco e sobrecarregar os outros de cuidado. Amigo, isso aqui é para homem. Homem não vai no hospital, a não ser que estiver morrendo. Eu não sei, tem mulher que deve ser assim também, mas homem, às vezes, está com a dor, aí vai segurando aquela dor, aí vai dirigindo só de um jeito para a dor não pegar, aí vai aumentando, ele não vai, a mulher fala, vai para o hospital, ele fica teimoso e não vai, e fica levando aquela dor, e fica levando, um dia, dá um treco, aí a mulher vai ter que lavar o cara, vai ter que tomar um banho, vai ter que levar 3 vezes no hospital de cadeira de roda, vai ter que resolver, aí tu deu um peso para tua mulher que ela não precisava, porque você não foi no hospital. Se você cuidar da sua saúde, você alivia o peso dos outros. O idoso que quer fazer estripulia, subir em coisa que não tem que subir, trocar a lâmpada e fazer coisa, aí ele cai, quebra o fêmur. Aí a família todinha tem que ajudar 40 meses para esse cara consertar o fêmur, porque quis ser o idoso que faz estripulia. Cuide da sua saúde, porque senão os outros vão ter que cuidar de você. Entendeu? Como é que você alivia a vida dos outros? Como é que você faz para não ser um peso na vida dos outros? Cuidando de si, da sua saúde. 5. Tire um peso enorme do ambiente. Trabalhe seu temperamento. Seja uma pessoa mais fácil de lidar. Às vezes o problema não é nem te ajudar, é lidar com você.
Tem gente que diz assim, o meu problema não é nem ajudar minha mãe, não. É porque ela enche a minha paciência. Sabe como é que você pode deixar a vida mais leve? Sendo uma pessoa mais bem educada, menos nervosa, menos agressiva, menos RBD, menos rebelde. menos. A pessoa, às vezes, é difícil, é teimoso. Lidar com uma pessoa teimosa é um estresse. Uma pessoa amarga a sua vida. Tem gente que, se você falar assim, nós vamos para a casa do fulano, a pessoa, que legal, fulana vai estar lá, vixe, quero ir não. Tem gente que é assim. Só de você falar o nome da pessoa, você faz uma careta. Né? O fulano, aí, vixe, dá uma ânsia quando você ouve uma pessoa. Imagine quem mora com essa pessoa. Você que não quer ir para a casa dela, imagine quem mora com essa pessoa. Pessoas difíceis. Facilite a vida, mas eu sou assim, eu grito mesmo. Não, você está errado, é pecado. Conserte, veja com Jesus. Fale com Deus, não está certo você gritar com os outros. Vou fazer uma faixa bônus aqui no 5, certo? Uma faixa bônus. Aprenda a fazer sua própria comida. Eu só como se minha mulher fizer comida, botar na minha mesa, fizer desse jeito. Eu só como se for no iFood. Aí tem que gastar não sei quanto no iFood, porque não sabe pegar um pão, um creme cracker, passar um negócio e comer. Aprenda a fazer comida. Aprenda a lavar sua roupa. E para alguns cidadãos, aprenda a escolher sua roupa. Tem gente que a mulher tem que escolher a roupa, porque senão não sai de casa. Aí põe a camisa na cama, aí a calça, aí o cinto, aí o sapato. Aí se não tem, aí liga para a mulher. Você não separou minha roupa, o que é que eu uso? Não sabe. Aprenda a usar o celular. Tem gente que não sabe usar celular. Aprenda a ir no banco online. A pessoa diz, não, eu tenho que ir no banco, tirar o dinheiro, botar nos envelopes para me pagar as pessoas. Não, meu amigo, aprenda a usar no computador, que você não precisa ir no banco. Aí você tem que levar sua mãe no banco, porque ela não sabe usar o computador. Use o computador. Aprenda a marcar consulta no médico. Minha esposa, marca a consulta para mim. Aí você fica pesando a outra. Você sabe marcar uma consulta? Sabe dirigir? Toda hora o marido tem que levar a pessoa para os cantos. Não, mas não fui porque meu marido não me levou. Aprenda a dirigir, meu amigo, para você não depender dos outros. Sabe pegar uma condução? Então pegue um ônibus. Você sabe pegar ônibus? Não, mas também ônibus eu não pego. Então você tem que aliviar a carga das pessoas. Sabe ir para a faculdade sozinho, você que é mais novo? Não, só vou para a faculdade se papai me levar. Se não me levar, também fico em casa. É culpa dele eu ter faltado. Né? Você sabe ir para a faculdade sozinho, você mais novo? Você sabe comprar pão? Sabe ir na farmácia? Se você souber, é faixa bônus. Se você souber essas coisas básicas, você ajuda alguém que está sobrecarregado na sua casa. Hoje eu estou bem prático, né? Sexto. Isso aqui tem um DNA Candeias, né? Seja menos religioso. O ativismo religioso e ideológico deixa tudo mais pesado. Tem pessoas que são fiscal na casa. E um fiscal religioso torna a casa um ambiente de repressão. Você já percebeu, quando você vai fazer trabalho com pessoas carentes, ou pessoas que saíram de casa, ou pessoas que estão nas drogas, eles são filhos de pessoas evangélicas? Que não aguentaram ficar em casa por causa da opressão que estavam sentindo religiosa, o pai expulsou de casa por causa da religião, e estão aí, no mundo, bicho solto, grilo, no meio da rua, porque o pai evangélico expulsou de casa. Aí fica aquela mesa, o Dobrando até fez essa referência outro dia, onde vira um tribunal, não é mais uma mesa de comunhão, é uma mesa de tribunal. O que você fez? O que você deixou de fazer? O que você está assistindo? O que você deixou? Para onde você foi? Aí fica ali um julgamento em casa que deixa tudo mais pesado. Eu quero trazer um verso para você, Mateus 23, 2. Os mestres da lei e os fariseus assentam na cadeira de Moisés, na cadeira de autoridade. No 4 diz assim, eles atam fardos pesados
e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha, o fariseu religiosozão coloca um fardo no seu lombo que ele mesmo não consegue nem fazer. E ele nem faz, e vira uma hipocrisia doida. O hipócrita mandando você fazer as coisas. Difícil. Olha só o que Pedro falou em Atos 15, 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. O Pedro está dizendo, rapaz, a gente tem uma tradição judaica aqui, tem uma tradição de religião, de fé, de tudo, que foi um peso tão grande para a gente que nem nossos antepassados, nem a gente conseguiu cumprir isso. E agora vocês querem que esses discípulos de Jesus fiquem vivendo a mesma coisa com esse jugo de opressão pesado no pescoço? Aí a gente é o religioso dentro de casa, botando um jugo pesado que ninguém consegue viver. E torna a vida pesada. Difícil de se relacionar. E quando eu botei aqui no começo, que às vezes não é religião, é um ativismo político. Toda vez que está sentado na mesa tem que falar do Bolsonaro. Tem que ficar falando do PT, tem que ficar falando das coisas, tem que fazer todo mundo acreditar que nem você. Aí vira uma disputa. Tem pessoa em casa que ele está no campo minado. Ele tem que ficar escolhendo as palavras, que se falar a palavra errada é uma briga. Aí vive uma prisão. Tal, não sei o que, sei o que. Ele dá uma curva, porque se tocar nesse assunto, o outro explode. Olha como é que Jesus fala, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem vocês o meu jugo, não é o jugo que Pedro falou dos antepassados. O meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que quer dizer isso, meu amigo? Que os seguidores de Jesus, e o Jesus, quando a gente se aproxima dele, a gente se sente mais leve. A gente troca um fardo que estava pesado de vida para um fardo mais leve. A gente se encontra com uma coisa suave, uma coisa mansa, uma coisa bacana, a gente se sente em casa. A sua fé, meu irmão, tem que ser uma fé mais assim, mais tranquila. Não pode ser um negócio nervoso. Mas o fulano tem que mudar, porque tem que mudar. Deixa ele aprender as coisas dele, no tempo dele, no jeito dele com Deus. Você não é responsável por mudar o mundo, e nem você consegue. Deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo. Se resuma a sua insignificância. Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você quer ser o Espírito Santo. 7. Não coloque um jugo de serviço pesado sobre os seus liderados. Aí agora é você que está pressionando os outros de uma forma que está todo mundo se acabando. Eu vou usar um texto muito conhecido da Bíblia aqui, que fala sobre um momento onde Salomão pesou muito o povo, aí morreu, aí veio o filho dele. Aí o povo que estava todo lascado, chegou para Roboão, que era o filho de Salomão, e disse, e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Amigo, tem empresa que tira o couro do cidadão. Tem chefe que tira a alma, que amarga o espírito. Tem igreja que tira o sangue. Tem líder de ministério que põe metas impossíveis, prazos horríveis, e cobram das pessoas de tal forma que viram um peso na vida delas, roubando a energia e o pão delas para sustentar o seu negócio. Se você é um chefe de uma empresa, se você é líder de alguém, não vá além do razoável. Não peça aquilo que as pessoas não conseguem fazer. Não oprima elas com um serviço pesado, de tal forma que elas não consigam aproveitar e comer o seu pão. Que tudo que elas façam é alimentar o pão da sua empresa, o pão do seu ministério, o pão da sua liderança.
Não pese a vida das pessoas. Paulo, ele escrevendo para Coríntios, ele estava falando sobre isso um pouquinho. Ele disse assim, porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei, recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Paulo, ele a todo momento reforça para a igreja de Corinto o fato de que ele nunca explorou a igreja. Ele nunca foi pesado para essa igreja. E todo mundo que ele enviou para essa igreja, seja Timóteo, seja Tito, também não exploraram a igreja. Mesmo Paulo sendo apóstolo, sendo líder, e podendo às vezes ele dizer assim, olha, eu teria até esse direito, mas eu não explorei vocês. Seja um líder que não explore os outros. Beleza, pessoal? Esses são os 7 pontos que eu tinha para você, de repente, perceber se você vive mais ocioso ou mais produtivo, e como você pode fazer para ser menos pesado na vida dos outros. Eu espero que você entenda que é preciso cuidar de si, é preciso cuidar dos outros, mas é preciso cuidar para você não ser pesado e estar toda hora precisando de ajuda. Eu sei que o mundo é desigual, que tem nosso papel de ajudar e de pegar os mais carentes, os órfãos e as viúvas, mas tem gente que não está fazendo o dever de casa. E se você não tem feito o dever de casa, hoje é tempo de você fazer uma transformação na sua vida. Essa palavra é uma palavra de exortação para você mudar. Exortação parece ser uma cobrança, mas é um encorajamento. Eu estou encorajando você a sair de uma posição para outra. Então você está numa posição que está sendo um peso. Então vamos trabalhar para que você não seja mais esse peso. Tome coragem, tome um desafio, faça um compromisso para que você seja uma pessoa mais leve, mais bacana, que interaja melhor, que viva melhor, que seja menos pesado. Se algum desses pontos pegou na sua vida, reflita, leve para casa. Veja se não é Deus falando com você. De repente, Deus pode falar com você, fazer uma reflexão. E se o irmão saiu feliz daqui, glória a Deus, o irmão tem sido abençoado grandemente e tem tido uma colheita muito frutífera. E que continue assim e que sempre se abençoe os outros aí para frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitas coisas foram faladas hoje, Pai, 7 pontos, muitas reflexões sobre o autossustento, sobre as nossas relações, sobre não ser pesado. Mas agora, Pai, eu queria que o Senhor fosse no coração de cada um aqui presente. Que o Senhor entrasse no profundo da alma e fizesse a semente certa florescer naquela terra. Se há algo que foi dito que tem a ver com a vida de alguém, que a partir de hoje haja uma transformação profunda naquela pessoa. Que teu Espírito Santo possa vir com um poder tão grandioso, que essa pessoa possa experimentar uma nova realidade de vida. E as pessoas em volta dela digam, o que foi que aconteceu com você? E você diga, foi Deus. Porque antes eu era de uma maneira, vivia de uma forma, mas agora Deus penetrou tão profundamente na minha vida que eu estou vivendo uma novidade de vida. Pai, nos ajuda também para aqueles que estão enfrentando situações difíceis de emprego, de recursos financeiros, para que o Senhor abra portas do céu. Dê sabedoria, dê força, dê caminhos, dê estratégias, dê sabedoria para essa pessoa conseguir sair de sua situação difícil. E se for necessário, Pai, para que essa pessoa mude de lugar, que o Senhor revele a ela isso de uma maneira muito firme. Que ela possa entender que nesse ponto onde ela está, não é mais para ela estar. E há outras situações que ela deve agora começar a trabalhar para conseguir o seu autossustento, para conseguir se firmar e se equilibrar. E se algumas pessoas também, Pai, têm um sentido emocional fragilizado, transforma essa mentalidade. Blinda essa mente, Pai. Dá para ela uma segurança que vem do Teu Espírito Santo, de maneira tal que ela consiga encontrar o seu equilíbrio emocional. Trabalha o temperamento aqui, Pai, para que pessoas nervosas fiquem mais calmas, para que pessoas ansiosas fiquem mais tranquilas, para que pessoas mal educadas aprendam a lidar com o próximo, para que pessoas que estão toda hora teimosas aprendam a ceder, aprendam a se relacionar, e a gente tenha famílias mais unidas, mais calmas, mais tranquilas. E, Senhor Deus, se alguém aqui pensou que é a pessoa que está pesada, que tem sido sobrecarregada,
Dá uma força para essa pessoa, Pai. Uma força para ela aguentar, uma força para ela superar, uma força para ela vencer. Que apesar de tudo, ela não caia no processo e ela saia vitoriosa. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.